Hoje eu quero falar sobre confiante em meio à crise. Estamos com um problema na projeção no computador, mas você preste atenção no texto, que nós não vamos sair do texto. Nós vamos caminhar em todos capítulo 27. É óbvio que eu não vou ler todo o capítulo 27, mas nós vamos passear nessa história do capítulo 27. Atos capítulo 27 fala sobre a viagem de Paulo a Roma. Eu quero ler algumas passagens desse texto. Amém? Os irmãos encontraram Atos capítulo 27? A Bíblia diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertence ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia, e da Panfilha, ancoramos em Mirra e na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Abri um parênteses aqui. O texto está dizendo que Lucas estava junto, porque o texto está dizendo, e ele nos fez embarcar. O próprio escritor desse texto estava nessa viagem. Ele é um narrador em primeira pessoa. Ele estava presente, ocular. Ele está narrando algo que ele viu. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo, presta atenção daqui para frente, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar novamente os ventos sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha só o que o texto diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem
pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar esse texto no próprio sermão, mas eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra que acabamos de ler, nos dá direção para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Quais são as lições que o Senhor quer nos ensinar, Senhor? Permita-nos, Senhor, estarmos confiantes em meio à crise que estamos vivendo. Permita-nos continuarmos em pé, dispostos, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia nos ensina que existem pelo menos 3 tipos de tempestades que nós podemos passar, que podem nos atingir. Aquelas tempestades que nós mesmos criamos. Você já criou alguma tempestade, alguma besteira que você fez, alguma decisão tomada que você tomou, alguma decisão que você tomou de uma forma errada, e aquilo veio sobre você, as consequências daquilo vieram sobre você, como foi o caso, por exemplo, de Sansão. Sansão, por conta de decisões erradas que ele tomou, sofreu muito com aquilo. O próprio Jonas, né? Mas também existem tempestades causadas por Deus, como aquela que Deus permitiu que viesse sobre aqueles que estavam no barco, e depois Jesus acalmou a tempestade. Mas também tem tempestades que vêm e que são criadas por outras pessoas. Alguém criou o problema e veio sobre você. Você não tem culpa do que aconteceu, mas resvalou ou atingiu você. Eu acho que o tempo que vivemos é uma coisa parecida com essa. Sob a permissão de Deus, pessoas criaram essas tempestades, essa epidemia. E esse vírus tomou todo mundo, começou muito distante de nós, mas chegou até nós. Ele viajou muito mais que você a vida inteira, né? Veio da China para cá. Sabe lá por que navio ele passou, por avião, e ele veio até a Jandaia do Sul e até os confins da terra, né? Como o evangelho deve ser pregado, o vírus está indo mais longe que muitas vezes o evangelho está alcançando as pessoas. E é uma tempestade que foi criada, não foi criada por mim, não foi criada por você, mas foi criada por outras pessoas. E quando a gente sofre consequências de erros de outros, é difícil suportar, porque você é a parte inocente disso, não é verdade? Você tem culpa do que aconteceu? De tudo que aconteceu nessa situação toda? Ninguém gosta de passar por crises, por tempestades, e os cristãos, a Bíblia diz, não são isentos delas. Jesus sempre nos disse na palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos isenta de passar por crises, por dificuldades. Eu tenho certeza que você passou por pelo menos uma em toda a sua vida, não é? Ou mais. Algumas que você gerou por decisões erradas, outras que Deus permitiu que viessem, ou Ele mesmo gerou para te chamar a atenção, ou então outras criadas por algumas pessoas, ou por outras pessoas, por conta delas, como Paulo e Silas foram lançados numa prisão. Eles não tinham culpa, mas eles foram lançados na prisão. E eu quero chegar hoje para você, com você, na seguinte situação: como ser confiante no meio da crise? Como manter o ânimo? Como continuar determinado apesar da situação que estamos vivendo? Como podemos lidar com as dificuldades? Como permanecer calmo, sereno e tranquilo? Manter a confiança e a coragem, não importa o que vier a acontecer. Como manter? Eu me lembro quando iniciou essa epidemia, a gente pensava, está tão longe, né? Vai passar tão rápido. Tudo isso mudou. Está perto, mais perto do que a gente imagina. Muitos de nós tivemos algum parente que já foi infectado. Meu tio, por exemplo, está na UTI já há vários dias.
acometido desse vírus e está entubado e aguardando boas novas e que Deus abençoe, que ele venha sobre ele a cura, como o pastor Artêmio, que foi pastor do nosso presbitério, também está internado e numa situação bastante difícil. E eu sei que vocês também, alguns de vocês conhecem familiares ou algum conhecido de vocês que já estão acometidos disso, ou já passaram por isso. Mas quando a gente olha para essa história, a gente vê que Deus colocou Paulo como prisioneiro a bordo de um navio que estava indo para Roma. Aliás, era desejo de Paulo ir para Roma. Enquanto eles estavam ancorados, o texto diz que Paulo diz para aquelas pessoas: ó, não vamos pegar a viagem agora, que o negócio vai ser complicado. A Bíblia diz que Paulo instruiu a tripulação para que não deixasse o porto. Se você olhar os versos aí na sua Bíblia, vai dizer que nós tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para a viagem, para a carga, para o navio e para a nossa vida. Mas o texto diz que eles não ouviram Paulo e deram ouvidos aos especialistas, a maioria, e às circunstâncias. A impaciência daquelas pessoas gerou muitos problemas. Eu já conversei com muitas pessoas que estavam passando por crises, muitas crises, mas apesar das crises, elas estavam impacientes para casar, para conseguir um novo emprego, para fazer alguma coisa, e elas não fizeram uma verificação com Deus antes de tomar a decisão. O que aconteceu? Zarparam em direção à tempestade, enfrentaram dificuldades por conta das más decisões. O texto diz que Paulo adverte aqueles marinheiros. Mesmo assim, o que acontece? Eles seguem viagem. E Paulo estava no barco. Ele sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, eles partiram. E eu quero tirar algumas lições para mim e para você. Antes das lições, eu quero que você observe 3 razões muito comuns pelas quais as pessoas se metem em apuros. Eles passaram. Veja só o que o texto diz. A primeira coisa, ao invés de eles darem ouvidos ao que Paulo disse, eles ouviram quem? Os especialistas. Eles pediram conselhos. Ao invés de dar ouvido ao que Paulo dissera, o centurião seguiu o conselho do piloto e do proprietário do navio. A primeira razão pela qual nós nos colocamos em problemas sérios é quando nós ouvimos pessoas erradas ou especialistas errados. Há muitas ideias malucas no mundo. Tem sempre alguém com uma nova ideia para dar. E a cada semana aparece uma terapia nova aí. Alguém pode dizer: ó, a chave para viver bem é tomar café. Daqui a alguns dias chega a chave para viver bem é não tomar café. A chave para viver bem é ficar numa posição estranha e fazer meditação transcendental. Cada um tem uma resposta, cada um tem uma solução. Alguns podem dizer: assista a esse curso, compre essa fita, compre tal coisa que você vai ter uma vida melhor. Eu me lembro vocês são mais novos que eu, alguns. Tinha um cara que aparecia na TV fazendo propaganda, Ligue Já, lembra desse? Ligue Já. E dava um monte de soluções para as vidas das pessoas. Quantas pessoas estão procurando especialistas ou opiniões de outros para fazerem determinadas coisas? Parece que todos têm uma solução, todos são especialistas, mas a verdade é que eles muitas vezes erram. Eles não ouviram Paulo, foram atrás dos especialistas. E algumas pessoas saem perguntando a opinião de muitas pessoas até encontrar alguém que concorde com o que ela quer fazer. Aí quando ela encontra alguém que concorde com o que ela quer fazer, ela faz. A pessoa procura um especialista errado e encontra problemas. Tem gente que já sabe o que ela quer fazer. Ela chega para um e pergunta: o que você acha? A pessoa fala: não faz. Chega para outro: o que você acha? É bom você não fazer. Aí ela vai até ela encontrar alguém que concorde com ela, aí ela faz. Só para ela ter um respaldo. O fulano falou que pode fazer.
Às vezes procuramos conselhos onde não devíamos procurar. Mas os erros continuaram, né? Como o porto onde eles estavam era inadequado para passar o inverno, a maioria decidiu que o navio deveria continuar a viagem até um outro porto. A segunda razão para nós entrarmos em tempestades ou em problemas é que nós nos metemos em dificuldades quando seguimos o conselho da maioria. Diga aí, maioria. Tem gente que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é o maior erro que existe. Maior erro. Na verdade, a maioria geralmente está errada. O ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Está totalmente equivocado. Você se lembra do que aconteceu quando Moisés levou o povo de Israel para o Egito? Se ele fosse ouvir a voz da maioria, eles teriam voltado para o Egito. A maioria queria voltar para o Egito. Estava com saudade das cebolas do Egito, né? Às vezes nós queremos seguir a maioria e junto com a maré, né? Podemos encontrar muitos problemas se nós seguirmos a opinião da maioria. Não siga a opinião da maioria. O texto diz que além deles ouvirem os especialistas, eles ouviram porque o texto diz que a maioria quis seguir viagem. E eles foram. Paulo foi voto vencido e eles seguiram viagem. Imagine você, sabendo tudo o que ia acontecer, você está no barco. Você falou para as pessoas: ó, não vai. E eles vão. E aí você já está falando: ixi, agora o negócio vai pegar. Mas houve um terceiro erro. Eles ouviram a opinião das circunstâncias. Quando começou a soprar um vento suave, o texto diz aí, vindo do sul, eles pensaram que eles tinham obtido o que eles queriam. Então eles levantaram as âncoras e saíram em viagem. Veja o verso 13, você vai ver: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Olha só, 3 erros que eles cometeram. Primeiro, qual foi o primeiro erro? Eles ouviram especialistas errados. Segundo, eles ouviram a maioria. Terceiro, eles confiaram nas circunstâncias. Ah, o vento tá bom, acho que vai dar certo, vamos seguir. É aquela história, às vezes as mulheres erram também, e homem também, né? Normalmente as mulheres: acho que eu vou lavar a roupa hoje, que acho que não vai chover. Não tá com cara que vai chover. Aí lava a roupa, estende, sai para trabalhar, hora que volta, dá aquele pé d'água, molha toda a roupa. Ou o homem prevê uma outra coisa: vai dar tudo certo, organiza uma viagem, vai dar tudo certinho, uma festa, alguma coisa ao ar livre, e no dia vem chuva. Por isso, não confie nas circunstâncias. Não confie nas circunstâncias. Veja onde eles se meteram. É loucura ignorar o que Deus diz, ainda que as circunstâncias pareçam contradizer o que Deus diz. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: essa decisão deve ser certa, porque eu sinto tão bem para tomar essa decisão. Sentimentos enganam. Tem uma frase conhecida que diz assim: como pode ser errado se parece tão certo? Como que pode, né? Parece tão certo, está dando certo para todo mundo, por que não fazer? A verdade é que os sentimentos normalmente nos enganam. Se Deus disse para ficar no porto, é melhor você obedecer, porque o diabo também pode manipular os seus sentimentos ou as suas circunstâncias. Basílio de Cesareia, um dos primeiros cristãos após a morte dos apóstolos, ele disse assim: não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. O caminho é largo, atraente. Às vezes as circunstâncias parecem colaborar para você fazer o que é errado, e Deus está dizendo: não faça. Quando eu aconselho algumas pessoas, eu ouço pessoas dizerem repetidas vezes que pensavam ter alcançado o que elas queriam,
mas então elas navegaram direto para uma tempestade. Muitas vezes, conheço várias pessoas com quem eu conversei, eu falei assim, ó, esse caminho que você está tomando é um caminho legal, não faça isso. O pessoal viu tudo, fez o que ela queria, se quebrou inteiro. Por quê? Preferiu seguir a maioria, preferiu ver as circunstâncias, sentiu que estava bem, foi em seguida. E o texto diz aqui que como eles tomaram viagem, o barco enfrentou um furacão, um vento muito forte, chamado Nordeste, e então ele não resistiu ao vento. Quando a gente está em dificuldades, nós fazemos 3 coisas que os marinheiros fizeram. A primeira deles, eles ficaram à deriva. O texto diz lá que o navio foi arrastado, verso 15, pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O verso 17 diz que eles deixaram o navio à deriva. A primeira coisa que as tempestades tendem a fazer na nossa vida é nos deixar à deriva. A gente abandona os nossos alvos, a gente esquece para onde a gente estava indo, e a gente esquece dos nossos valores e a gente fica à deriva. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a onda, vou com a maré, porque eu já não sei mais o que fazer. Pelo fato aqui no texto deles não terem bússolas e eles não terem as estrelas para verem, porque estava tudo encoberto pela tempestade, os marinheiros ficaram numa escuridão só. A gente pensa em navio, né? Você pensa no navio de agora, mas imagina um navio de 2000 anos atrás, como era esse navio. Os navios que vieram para o Brasil, as caravelas já eram arcaicas, né? Precárias. Imagine daquela época, esse povo naquele barco, à deriva, no meio do mar, uma tempestade, e eles então ficam, deixa o vento levar. Quando a gente está numa situação complicada, de trevas, em que não podemos ver as estrelas, nós ficamos à deriva. Apenas deixa que as ondas levem de um lado para o outro. Os problemas nos jogam para lá e para cá, para lá e para cá. E devido a essas fortes correntes na sua vida, você tem a vontade de dizer, de que adianta? Desisto, vou parar por aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas o texto ainda diz que no dia seguinte, verso 18 e 19, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar a carga. Além de estar à deriva, o que eles começaram a fazer agora? Esvaziar o barco. O texto diz que eles aliviam a carga, eles lançam fora com as próprias mãos até a armação do barco. Quando uma crise atinge as nossas vidas, primeiro a gente fica à deriva e depois a gente começa a lançar fora algumas coisas. Quando a gente está em crise, muitas vezes a gente abre a mão até das nossas convicções e dos nossos valores. Temos que tomar muito cuidado com isso. O texto diz que os marinheiros lançaram a carga, depois a armação do navio. No verso 38 diz que eles lançaram o trigo e por fim eles mesmos se lançaram na água. Eles pularam do navio e nadaram em direção à terra. Provavelmente tinha gente lá que não sabia nadar. O texto diz que teve alguns que ficaram em cima de alguns destroços do barco. Ninguém aqui passou por um naufrágio, deve ser terrível isso. O ponto aqui é que geralmente quando nós estamos atravessando uma crise, nós somos tentados a lançar fora coisas importantes para nós. Valores que nos apegamos quando a gente estava bem, mas agora parece que não faz sentido porque a gente está perdido. Nós temos a tendência de jogar qualquer coisa fora porque estamos sendo pressionados. E quando a pessoa está pressionada, ela tende a tomar decisões erradas. Abre mão de valores, encontra outros problemas, abre mão de sonhos, abandona relacionamentos, abandona valores que ela trouxe até hoje na sua vida, porque está num momento de crise. Mas veja o verso 20. Tem mais uma coisa errada que eles fizeram aí. Não aparecendo nem sol, nem estrelas,
por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança. A pessoa fica à deriva numa crise, parece que desiste de viver. Depois ela começa a abandonar os seus valores, a jogar as cargas fora, e chega a um ponto da crise que ela começa a perder a esperança. Numa crise extrema, por fim ficamos desesperados e perdemos, o texto diz, perderam toda a esperança. A última coisa que a gente lança fora quando a gente está em crise é a esperança. Aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Os marinheiros aqui, quando eles perderam a esperança, imagine essa cena, queridos. O texto diz que eles estavam já 14 dias em completa escuridão, 14 dias numa tempestade no meio do mar, num pequeno navio, no meio do mar Mediterrâneo, arrastados pela tempestade, não tinha comida porque jogaram fora, a armação do barco foi jogada, estavam eles deixando a água levar para onde fosse. Imagina quantos litros de água Paulo tomou, né? Se molhou, o frio que passaram, não sei a época como era a temperatura nessa época, mas o texto diz que eles perderam a esperança. O pastor Rick Warren, ele diz uma frase que eu quero ler para vocês, que diz assim: uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 dias sem ar, 8 minutos sem ar, aliás, mas nem 1 minuto sem esperança. Quando a esperança acaba, acabou-se a vida. Talvez você já chegou numa fase da sua vida que até a esperança começou a acabar. Até a esperança. Talvez você tenha passado ou esteja passando por problemas a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro, e essa situação tem se arrastado há muito tempo, e você já lançou todas as coisas que você podia ter lançado, já abriu mão de muitos valores que você tinha. Hoje você de repente pode estar à deriva, ou já passou por uma fase assim, que passou a tanto que você ficou desesperado e você começou a pensar: de que adianta? Não tem mais esperança, não tem mais solução. Você já chegou em situações assim? Em que você falou: puxa, já fiz de tudo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pode existir pessoas, e existem pessoas que chegam ao ponto de perder a esperança e tirar a própria vida. Isso quando não tira a vida de outra pessoa e tira depois a sua, porque a esperança se acabou. Os marinheiros, as pessoas que estavam nesse barco, perderam, o texto diz, perderam toda a esperança de salvamento. Você já imaginou você nessa cena? Talvez você não esteja passando numa cena de naufrágio como essa, mas talvez você esteja passando por uma tempestade em alguma área da sua vida, num relacionamento, nas finanças, em algum de saúde, e você está falando: puxa, perdi a esperança, não tem mais o que fazer. Mas preste atenção numa coisa: por que os marinheiros perderam a esperança? Porque eles esqueceram que Deus está no controle. Eles haviam esquecido que Deus pode trazer esperança a uma situação que parece sem solução. Como Abraão, ele teve esperança, uma esperança que não se desespera, aguardou. Deus falou quando ele tinha 75 anos que ele seria pai de uma grande nação. Ele chegou, passaram-se 25 anos para que a promessa se cumprisse. E se a esperança tivesse acabado, como seria? Quantas situações da sua vida você enfrentou que você quase perdeu a esperança? Muita gente hoje talvez esteja nos hospitais internados, ou tem algum familiar no hospital e a pessoa perdeu a esperança, perdeu a razão de viver. Mas nós precisamos lembrar que Paulo reagiu de outra forma.
E é sobre essa reação que eu quero tirar algumas lições. Nós temos muito a aprender com o que Paulo fez aqui. A parte impressionante dessa história é como Paulo reagiu. A sua reação foi totalmente diferente dos outros. E Deus espera que eu e você reajamos da mesma forma que Paulo reagiu. Aqueles homens, outros estavam todos desesperados. Eles diziam que a situação já não tinha solução. Eles perderam a esperança. Paulo, a Bíblia diz que ele estava calmo e confiante. Ele tinha coragem em meio à crise. Ele estava confiante no meio da crise. E você hoje? Nessa crise toda que o mundo está vivendo, inclusive nós, a nossa cidade, você está confiante no meio da crise? Ou você está desesperado, preocupado, nervoso, ansioso? Pense aí, seja sincero. Não fale só da boca para fora, mas seja sincero com Deus. Você está ansioso? Você está preocupado? Ou você está confiante? A reação dos marinheiros aqui é a reação mais natural que poderia se ter quando se passa por uma crise. Eles sabiam, eles eram especialistas em navegação. Aparentemente estava tudo perdido. Só um milagre para que tudo mudasse. E uma das avaliações de um verdadeiro cristianismo é o modo como nós lidamos com as crises. O cristão, ele tem que saber lidar com as crises, porque elas vão vir. Qualquer um pode ser cristão quando tudo está bom, quando todas as coisas ou todas as orações estão sendo respondidas, quando a gente tem muita saúde, quando o nosso salário está aumentando ou sempre está pingando na nossa conta. É fácil ser cristão em tempos bons. Agora nós somos forjados, a nossa fé é testada quando nós enfrentamos as tempestades. Nossa fé é testada quando os problemas aparecem, quando somos tentados a nos desesperar. Imagine Paulo tendo que animar todo aquele povo ali. Nós somos tentados a ficar à deriva, a lançar fora tudo aquilo que é importante em nossa vida quando a crise vem. Eu não sei se você já passou por crises, eu já passei por várias delas. Muitas delas só Deus para me livrar. Foi só um milagre. Tanto que quando aconteceu uma das crises que eu passei, eu estava numa situação à deriva, desesperado, mas não tinha abandonado minha fé. E quando veio a vitória, eu talvez tivesse falado, se soubesse escrever, e se não tivesse sido escrito aquele salmo, escreveria eu: andamos como quem sonha. Eu saí leve quando a solução chegou, mas sofri demais enquanto passava pela crise. Mas nunca deixei de ser confiante em Deus. O caráter nosso é formado no nosso dia a dia, nas coisas normais do dia a dia, na nossa rotina. Mas o caráter se revela quando nós estamos em naufrágio, quando nossa situação ameaça nos engolir. E a pergunta que eu tenho para você, e eu vou responder, é: o que você deve fazer quando tudo parece estar desmoronando, quando o navio parece que vai se desintegrar? O navio aqui simboliza o seu lugar de conforto, de segurança. O que você deve fazer quando está sendo arrastado pelos problemas da vida? Veja o verso 29 comigo. Veja o que os marinheiros fizeram, mesmo que inconscientemente. Olha só, verso 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras e faziam preces para que amanhecesse o dia. O que eles fizeram? Fizeram 2 coisas. Primeiro, lançaram âncoras. Segundo, oraram. A coisa mais segura quando você é pego por uma tempestade é você lançar âncoras. É hora de você ganhar estabilidade, equilíbrio. As situações mudam quando o tempo passa. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De uma maneira geral, quando
nós nos deparamos com um grande problema, as pessoas querem mudar tudo. Naquela hora que ela está em crise, ela quer fazer mudanças. Não, é hora de não fazer nenhuma mudança. É hora de esperar a poeira baixar. Senão a gente toma a decisão errada. A reação típica de uma pessoa que perde ou sofre alguma crise, ela fala: eu vou desistir, vou vender tudo, vou mudar de lugar, vou começar tudo de novo. Ao invés dela tentar ter estabilidade, de jogar âncoras. Aí vem a pergunta: por que Paulo era uma pessoa tão segura? E eu quero pensar em 3 âncoras com vocês. Diga assim: 3 âncoras. 3 verdades tremendas, convicções que Paulo tinha para ele continuar equilibrado no meio de toda aquela crise. Para ele conseguir animar e acalmar todas aquelas pessoas, ele precisava estar firmado em 3 coisas. E eu quero pensar em 3 delas rapidamente. Primeira delas, diga assim: a presença de Deus. A primeira verdade a qual você pode se ancorar durante qualquer crise que você estiver passando é a presença de Deus. Você leu o texto aí que eles estavam desesperados, não é isso? Veja o verso 23 agora. Em meio à tempestade, Paulo diz, olha o que Paulo disse: pois ontem à noite apareceu-me um anjo, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. O que nós aprendemos com isso? Que as tempestades nunca podem nos afastar da presença de Deus. Nós não podemos muitas vezes ver Deus na crise, mas Deus está conosco e vendo tudo o que está acontecendo. Paulo estava lá, Deus estava com ele no barco. O próprio Deus estava com Paulo, tanto que ele envia um mensageiro para falar com Paulo. E disse: Paulo, eu estou vendo, eu estou com você, eu estou vendo o que você está passando nesse pequeno barco, essa tempestade. Não desanime, eu estou aí com você. Nós podemos pensar que ele está a milhares de quilômetros de nós, pensando em outra coisa, mas ele está vendo e está com a gente. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais difícil que seja a crise que você esteja passando, Deus está com você. Uma das âncoras que você deve se firmar para ganhar estabilidade numa crise é a certeza da presença de Deus com você. A Bíblia está repleta de versículos que nos animam a isso. Quando você estiver passando por uma crise, lembre-se o que Deus disse para Josué: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Um outro texto diz assim, Hebreus 13:5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A Bíblia diz também em Mateus 28:20: eu estarei com vocês todos os dias. João 14:16 diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. O Espírito Santo move dentro de você. Se você é de Deus, o Espírito Santo está dentro de você, o próprio Deus está dentro de você. E na crise que você possa estar vivendo, a tempestade que você puder estar atravessando, sempre se lembre que Deus está do seu lado. Não temas. Repetidas vezes a Bíblia revela que onde quer que nós estejamos, Deus estará conosco. Leia o Salmo 139. Se suba ao céu, lá está. Se deixa ao mais profundo abismo, tu lá estás também. Não consigo me ocultar do Senhor. Deus está com você. Você nunca enfrenta nada sozinho, porque Deus está com você. Diga assim: eu nunca enfrento nada sozinho, porque Deus está comigo. Não importa a situação que você esteja atravessando, Deus está com você. Ele é a âncora na qual você pode confiar plenamente. Então a primeira âncora que nos dá estabilidade numa crise e nos deixa confiante numa crise é a presença de Deus. A segunda verdade a qual você pode se ancorar em tempos de crise está lá no verso 24, quando Paulo cita o que o anjo falou para ele. Olha o que o texto diz: Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Por causa de Paulo, do propósito de Deus na vida de Paulo, todos os outros foram salvos. Então, a segunda verdade que nós temos que nos ancorar nas crises é o propósito de Deus. Deus tinha um propósito com essa viagem. Paulo não morreria porque ele tinha que chegar em Roma. Deus disse a Paulo: eu tenho um plano para a sua vida. O plano é que você vai para Roma. Você está nesse navio porque é meu propósito que você esteja aqui. Você vai pregar na corte de César. Meu plano para a sua vida é maior do que a tempestade que você está passando. Você vai passar por ela. É interessante isso. Se você olhar mais à frente, que depois que eles passam pelo naufrágio, eles são recebidos numa ilha chamada Ilha de Malta. E lá Deus cumpre outro propósito. Paulo é picado por uma cobra, por uma víbora. E as pessoas falam: isso, não, ele é amaldiçoado, ele vai morrer. E Paulo, não acontece nada com Paulo. Aí Paulo cura um dos líderes da ilha, dos filhos do líder da ilha, e eles são muito bem recebidos naquela ilha. Sai de forma muito bem de lá. Propósitos. Se não houvesse naufrágio, o navio não teria chegado naquela ilha onde as pessoas seriam curadas. Percebe que o propósito de Deus é bem maior do que a crise que você está vivendo? Deus está enxergando tudo lá na frente, onde você vai chegar? Mas aqui você está no meio da tempestade, está no olho do furacão, você não vê nada. Por isso você precisa confiar que Deus está com você. Segundo, que Deus tem um propósito. Cada cristão deveria ter um senso de destino. Nenhuma pessoa, presta atenção, nenhuma pessoa nasce realmente por um acidente. Não importa as circunstâncias pelas quais você nasceu, Deus tem um plano com você. Para Deus não há acidentes. As tempestades são apenas reveses temporários nesse propósito de Deus. Presta atenção, absolutamente nada pode mudar o propósito supremo de Deus para a sua vida, a não ser que você escolha desobedecer. Se você optar por rejeitar o plano de Deus na sua vida, aí você está em apuros. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, que é o caso de Paulo, Paulo estava fazendo a vontade de Deus aqui. Era a vontade de Paulo, de Deus, que Paulo pegasse esse navio e fosse para Roma. Então, de algum jeito Deus levaria Paulo, porque era o propósito de Deus. Você pode aceitar ou rejeitar o plano de Deus na sua vida, independente do que aconteça ao seu redor. Forças externas não podem alterar o propósito de Deus para a sua vida. Nenhuma. Vai acontecer o que Deus tem. Diga para Deus: eu quero fazer a tua vontade, e tudo vai caminhar sob o cuidado de Deus. O propósito de Deus é maior que qualquer situação que você possa experimentar. Deus tem um plano que vai além dos problemas que você enfrenta hoje. Os problemas, as lutas, as tempestades que você enfrenta estão apenas forjando você, fortalecendo a sua fé, deixando você mais forte para enfrentar tudo que você tem pela frente. A questão é essa: é perigoso se concentrar mais no problema do que no propósito de Deus para a sua vida. Não olhe para o problema, pense que Deus tem um propósito maior. Você vai passar por aquilo. O que você vai aprender, mais à frente você vai entender. Se você fizer isso, ou seja, ficar olhando só para o problema, você vai ficar à deriva e vai começar a lançar tudo fora da sua vida. Você vai entrar em desespero se você mantiver os olhos no problema e não no propósito de Deus para você. Preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã. Se você estiver passando ou vai passar por uma crise, se apegue na presença de Deus, como eu disse agora há pouco. Se apoie. Segundo, se apoie no propósito de Deus para a sua vida. Se Ele tem um propósito para você, Ele vai cumprir. Tem uma canção do Nani Azevedo, né, que aliás passou por Covid e quase foi levado. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel para cumprir tudo que Ele tem para você. É propósito dele. Terceira e última âncora que nós podemos nos apoiar.
Diga comigo, promessa de Deus. A terceira verdade que nos traz segurança no meio da crise está lá no verso 25. Leia lá comigo. Olha o que Paulo diz. Assim, olha o que ele diz para o povo todo desesperado: tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Ele falou: pessoal, fica calmo. Eu creio. Se animem aí, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo que Ele falou para mim. Tudo vai acontecer. Ele prometeu, vai acontecer. É igual o povo de Israel que estava no deserto. Eles estavam indo para onde? Para a terra prometida. Se é prometida e Deus é fiel para cumprir, eles chegariam de algum jeito. Levariam cerca de 3 meses, Guilherme. Levaram 40 anos por causa da teimosia daquele povo. Toda aquela geração teimosa morreu no deserto. Só os filhos, os descendentes que entraram. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Deus cumpriu a sua promessa. Você crê que Deus cumpre promessas ou não? Sim ou não? Os irmãos estão acordados? Estão ligados? Você crê que Deus cumpre promessas? Amém? Sem dúvida. Deus já cumpriu alguma promessa na sua vida? Levante sua mão. Na minha, várias. E tem umas que eu estou esperando aí. Preste atenção. Deus não pode nos separar. Tempestades não podem nos separar de Deus, porque Deus está sempre com a gente. Tempestades não podem mudar o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito dele é supremo. Tempestades não podem destruir um filho ou uma filha de Deus, porque a promessa de Deus não falha. Talvez você esteja passando por uma crise que está acabando com você. Seus problemas talvez estejam esmagando você, e você acha que está afundando pela última vez, pensando em desistir. Talvez, como esses marinheiros, toda a esperança de salvamento se foi. E eu quero deixar um recado de Deus para você, e eu quero que você tome posse disso. Você pode perder a carga, você pode perder a armação do navio, você pode perder o navio, você pode até se molhar, mas você vai vencer por causa da promessa de Deus. Porque se Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Deus disse, eu creio, e isso é suficiente. Diz assim: Deus disse, eu creio, e isso é suficiente. Então, para terminar, o que eu faço enquanto a tempestade não passa? Faça a segunda coisa que os marinheiros fizeram: ore enquanto espera. O texto diz que eles jogaram as âncoras. Nós já vimos as âncoras: a presença de Deus, o propósito de Deus e a promessa. Enquanto você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus tem um propósito, você sabe que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas enquanto isso tudo não se realiza, o que você faz? Se apoie nisso e continue orando. Continue buscando. Veja o verso 29 que nós já lemos: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que o dia amanhecesse. O que você deve fazer enquanto a tempestade ainda está sobre você? Se ancore na presença de Deus, no propósito de Deus e nas promessas de Deus, e ore para que o dia amanheça, para que a tempestade vá embora. E qual foi o resultado? Quando isso aconteceu, quando a tempestade se foi, eles viram uma ilha perto, que eles não reconheceram que ilha era, mas eles avistaram uma praia, e eles encalharam um navio ali perto, e as 276 pessoas se lançaram no mar, e chegaram à terra em segurança. Passaram apertado, mas nenhum morreu. Deus cumpriu o que Ele falou. Durante as tempestades da vida, Deus está dizendo para você: eu estou com você. Permita que essa certeza da presença de Deus na sua vida estabilize você, te dê equilíbrio para você não abrir mão das suas convicções,
para você não deixar de lado a sua fé e te traga a confiança que você precisa em cada dificuldade que surgir. Eu quero pedir que você fique em pé agora. Eu peço que você fique em pé. E eu quero que você repita comigo 3 frases. Estamos terminando. Repita comigo 3 frases. Primeira: tempestades não podem me separar de Deus, porque Deus está sempre comigo. Você crê nisso? Que as tempestades não podem te separar de Deus, porque Ele está com você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Segunda frase, repita comigo: tempestades não podem mudar o propósito de Deus para a minha vida, porque seu propósito é supremo. Vamos lá, vamos falar de novo. Tempestades não podem mudar o propósito de Deus para a minha vida, porque seu propósito é supremo. Prestou atenção nisso? Nada, nenhuma crise pode mudar o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito deles é maior. Terceira frase, repita: tempestades não podem me destruir, porque a promessa de Deus não falha, Ele é fiel. Amém? Tempestades não podem nos separar de Deus, e a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar atravessando tempos difíceis, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Há uma razão para isso tudo, e você vai chegar seguro na praia. Amém? Quantas tempestades enfrentamos esse ano e o ano que passou? Às vezes pareciam tsunamis, engoliram tudo, tirou toda a nossa esperança. Mas você está de pé aqui hoje, ó. Por quê? Porque Deus estava com você. Segundo, porque Deus tinha um propósito, por isso que você está aqui ainda. Terceiro, tem algumas promessas que Deus tem para a sua vida que não se cumpriram e vão se cumprir. Então, fique seguro. Eu acho que a maior palavra que nós temos que transmitir para um momento como esse é estabilidade. Vamos ter equilíbrio, sabedoria, confiança no meio de toda a crise. As pessoas, eu estava ouvindo isso. O pastor Artemio, pastor amigo nosso, está passando por uma crise de Covid, e ouvindo um pastor presbiteriano do Brasil, eles falaram que agora que a igreja está trabalhando lá no norte, a igreja que está apoiando os hospitais, que está indo atrás e suprindo muitas necessidades dos hospitais, é hora da igreja agir agora, meu irmão. As pessoas precisam ver que existe um povo que está confiante, embora tudo esteja desmoronando. As pessoas precisam olhar para você e falar: por que você está tão confiante assim? É hora de testemunhar a fé que você tem em Cristo, porque todo mundo está desesperado. A pessoa que dá uma tosse, começa a coçar a garganta e será que eu estou? E fica nervoso. Entregue na mão de Deus. Deus sabe, Deus tem os propósitos dele. Confie, faça a sua parte, se cuide e deixa Deus fazer o que você não pode. Confie que Deus está com você. Se você é dele, Ele está com você. Se você é dele, Ele tem um propósito para a sua vida. Se você não morreu ainda, é porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. E terceiro, creia nas promessas que Deus ainda tem a realizar na sua vida. Por causa da promessa que Deus deu para Paulo, 276 pessoas foram poupadas. Talvez, por causa de uma promessa que Deus tem para você, a sua família vai ser poupada de muita coisa, de muito. Deus é fiel para cumprir toda palavra que Ele diz para você. Amém?